Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte, especial Copa do Mundo Feminina. E aqui com a gente, professor Sérgio Cunha, tudo bem, professor? Tudo ótimo, Magali. Obrigado mais uma vez para poder participar desse programa tão bacana. Eu que agradeço, é sempre ótimo ter o professor aqui com a gente. Bom, hoje a gente vai falar sobre diversidade e inclusão. Então, professor, eu queria saber, tem como ter diversidade e inclusão no futebol? Bom, esse é um assunto da moda, né? Um assunto, felizmente, que está vindo bastante à tônica aí. E é extremamente importante. O futebol é um esporte da cultura do brasileiro, principalmente, mas que está, né, talvez seja um dos esportes mais queridos no mundo inteiro. E a inclusão e a diversidade é extremamente importante. Então a gente tem o caso, por exemplo, do futsal down, que tem acontecido aqui em Campinas, uma coisa maravilhosa. Eu tive uma aluna, uma professora formada em educação física Down trabalhando comigo no semestre no ano passado, alunos que se interessam, né, pela questão dos transgêneros e uma série de diversidades aí que são importantíssimas para a nossa sociedade e que o futebol é uma grande vitrine para isso, né, Magali? Então acho que está mais do que na hora da gente aumentar essa inclusão e essa diversidade no futebol. Sem dúvida, o futebol feminino já, né, essa evolução que a gente vem acompanhando já mostra isso. Eu queria falar com o professor, né, algo que aconteceu nos últimos tempos aí, da questão do Vini Júnior, né, do racismo no futebol. Pela primeira vez eu senti, primeiro houve a negação, mas depois eu senti que está todo mundo se movimentando. A gente não sabe se movimenta muito porque não quer ficar com uma imagem ruim ou se porque, ai, vamos nos movimentar só para falar que a gente está fazendo alguma coisa, mas enfim, estamos conseguindo dar passos. A gente pode pensar que vamos conseguir isso em para todas as minorias, né? Que a gente vai conseguir esse espaço de diálogo, mostrar que crimes que acontecem dentro do futebol, que às vezes ficam do lado de fora, porque é futebol, né? Então acontece briga no estádio, mas é futebol, né? E acaba não tendo o mesmo peso do que quando é fora de um estádio. A gente pode acreditar que vai conseguir alcançar, né, esse lugar de mais força por causa do futebol, que a gente consiga essa força de diversidade, dessa inclusão de fato? Eu acho que é uma obrigação da nossa sociedade buscar isso. O caso do Vini Júnior é bastante interessante de ser analisado, porque ele está se posicionando de uma forma enfática. Os outros jogadores, principalmente os dirigentes, os patrocinadores, deveriam apoiar melhor isso. Tem caso de racismo, tem caso de homofobia, para o espetáculo. Tem que Sim. parar o espetáculo, tem que denunciar isso, as pessoas têm que ser punidas, né, porque isso é crime. Então a gente tem que estar, a sociedade me parece que está acordando um pouco para isso, espero pelo menos assim, e que a gente consiga realmente levar isso à frente. A questão do futebol feminino, a questão de gêneros, a questão de cor da pele, todas essas questões, elas são extremamente importantes, porque fazem parte da sociedade, né? Eu sempre gosto de dizer, o futebol ele não está parte da sociedade, ele é uma manifestação esportiva e cultural da nossa sociedade, então tem que ser um exemplo para isso. Hoje, com toda a visibilidade, a Copa do Mundo feminina vai ter uma grande visibilidade, espero, vai ser transmitida pelas grandes redes de televisão. Então que a gente aproveite esse momento para pôr um fim a essa questão do racismo, da não inclusão, né? Acho que é muito importante esse momento. Pensando no futebol feminino, a gente vê que ainda fora do campo, ainda a gente tem muitos homens técnicos, né? A parte de arbitragem, de comissão mesmo. Então também precisa da diversidade nesses espaços, né, professor? Sim, em todos os espaços, na questão da gestão também, a gente vê na arbitragem aumentando o número de mulheres arbitrando, algumas treinadoras surgindo, preparadoras físicas, mas na questão da gestão, né, no controle financeiro, que é onde a coisa realmente dá o diferencial, eu acho que falta ainda a visão da mulher, né, a visão feminina, que ela é extremamente interessante. Então eu dou alguns exemplos, o caso da Magazine Luiza, né, da Luiza Trajano, que para mim é uma pessoa espetacular, mulher com uma visão, né, de gestão fantástica.
Então, no futebol deveria estar acontecendo a mesma coisa, porque ele chama a atenção das crianças, chama a atenção dos adultos, dos idosos, de toda a comunidade, para a importância dessa inclusão e dessa diversidade. Sem dúvida, professor, concordo. Professor, obrigada pela participação. Espero você, então, no próximo programa. Tá bom, muito obrigado. Bom, pessoal, no próximo bloco, então, eu vou conversar com a Ana Clara, que vai contar um pouco para a gente sobre diversidade e inclusão. Até já. Estamos de volta com Valores do Esporte, especial Copa do Mundo Feminina, e agora com a Ana Clara. Ana Clara, gente, que é engenheira ambiental, faz parte da ONG Associação de Incentivo à Ciência e trabalha com educação. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Magali? Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui hoje. Bastante coisa mesmo, bastante chapéus que eu tenho na minha cabeça, então eu espero que a gente consiga ter uma conversa muito legal. E aí, para começar, eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua vivência com o futebol. O futebol, para mim, é uma coisa que me traz muitas boas lembranças. Eu sou de São Paulo, né? E morei minha vida inteira lá, até fazer faculdade. E hoje em dia moro na Holanda, onde eu trabalho aqui, também vim estudar para cá. E eu acho que quando fala de futebol, a primeira lembrança que eu tenho é de ir toda semana no estádio com meu pai. A gente é de uma família de palmeirenses roxos, então meu pai, ele brinca que ele deu a opção de escolha para a gente de ser de qualquer time desde que fosse Palmeiras. Mas eu acho que pela influência, né, do meu pai, enfim, normal, a família inteira é palmeirense, todos os filhos, e eu sempre gostei muito de futebol. Eu sempre fui com ele, então a gente ia toda quarta-feira, ou domingo no estádio, e a gente ia assistir o Palmeiras jogando contra alguém, e aí no final a gente saía para ir comer o lanche que tinha do lado de fora. Então, são memórias muito boas que eu tenho com futebol. Eu, particularmente, não jogo futebol, e é uma coisa que eu sempre tive vontade e nunca aprendi, não é um dos esportes que eu pratico. Mas continuo apaixonada por futebol e casei com um corintiano no final, porque nem tudo é muito perfeito nessa vida. Mas ele fala que um corintiano, ex-jogador de futebol, que ele fala que eu sou mais fanática por futebol que ele. Agora, Ana, explica um pouco para a gente sobre diversidade e inclusão. Muito obrigada, Magali, por esse tema, porque é uma coisa que, para mim, representa muito. Eu vou contar um pouco da minha história, que talvez ajude a entender porque eu sou tão apaixonada por esse tema. Como você falou, eu sou uma engenheira ambiental, me formei na Unesp de Rio Claro, em São Paulo. Vim para a Holanda porque meu marido foi chamado para fazer parte do doutorado dele aqui na Holanda e vim fazer meu mestrado. Na época, no Brasil, já trabalhava com educação, mas quando vim para a Holanda, mudei e fui para a área de energias renováveis, ciências ambientais. Mas eu sempre voltava para a área de educação, por alguma maneira. E hoje em dia eu trabalho como docente na Vrije Universiteit, que é a Universidade Livre de Amsterdã, aqui, na área de sustentabilidade. Mas, como eu falei, eu tenho muitos chapéus na minha cabeça, e um deles, eu também sou uma treinadora, então eu dou workshops, dou treinamentos sobre diversidade e inclusão. E por que para mim significa muito? Eu acho que no Brasil eu já tive muito contato com isso enquanto eu estava lá, em questão que algumas eu até já entendia, por exemplo, na ciência, essa diversidade, por exemplo, em questão de gênero, mas a questão do gênero no futebol não era uma coisa que, para mim, no Brasil, era tão... que me chamava tanto a atenção. Eu adorava esportes. Na minha vida, eu sempre pratiquei esportes. Mas se a gente parar para pensar, futebol nunca foi um esporte que me falaram para eu praticar. Era um esporte que era legal de assistir. Como eu falei, eu sempre fui... Meu pai amava
Meu pai ama até hoje futebol, meus tios, mas não era um esporte que nem eu, nem as minhas amigas, a gente foi o primeiro esporte que a gente foi colocada, né? Então sempre tem outros esportes, principalmente no Brasil, como por exemplo, handball, que é muito famoso entre mulheres, ou vôlei, mas não o futebol. E quando eu vim para a Holanda, eu comecei a ver a diversidade de um outro ângulo, como uma expatriada, né? Uma pessoa que vira um imigrante aqui. E aí você começa a perceber é, alguns rótulos que vêm para você por você ter essas diferentes características. E foi quando eu comecei a trabalhar com diversidade e inclusão. E o ângulo que eu trabalho é um ângulo que eu gosto muito, que é um ângulo que eles chamam da interseccionalidade. Então, basicamente, são as nossas marcas de identidade. Então, pode ser o nosso gênero, pode ser diferentes tipos de coisa, e como elas interagem e elas se relacionam entre elas. Então, você imagina, é mais ou menos assim: eu, Ana Clara, sou uma mulher que trabalho na área de ciências, moro fora do país, falo tantas línguas, e quanto que essas minhas características de vida, elas interrelacionam para me dar privilégios ou para me levar a algum tipo de opressão. É, Logicamente, você pode estar se perguntando agora, né, o que uma pessoa que estuda sustentabilidade está vindo falar de futebol, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quando a gente conversou, eu pensei que talvez seria uma coisa interessante da gente realmente ver essas diferenças. Por exemplo, uma marca de identidade nossa, que é o nosso gênero, no caso aqui eu e você, Magali, como isso leva a gente para diferentes tipo de privilégios ou de opressões, no caso no futebol, que a gente sabe, e aí tem inúmeros exemplos que a gente pode dar, como folha de pagamento, pessoas que vão assistir, e até comentários que até eu mesma, como mulher, já fiz alguns comentários de, por exemplo, o nível desse jogo não é tão bom quanto o do futebol. Então, esse tipo de coisa que eu gosto muito de trabalhar e pensar a respeito como a gente pode melhorar ao longo da nossa vida. Quando a gente fala de futebol feminino, a gente sabe que tem várias barreiras, né? Salário, estrutura, enfim, preparação para as mulheres, né? Como que a gente pode, Ana, pensar em mudar essa realidade? Eu acho que essa pergunta é muito legal, Magali, porque eu acho que tem inúmeros pontos nessa equação que a gente precisa parar para pensar. Eu acho que o primeiro que eu gosto muito é da gente saber o sistema que a gente está inserido. Então, por exemplo, se a gente fala de futebol feminino no Brasil, é diferente de falar de futebol feminino na Europa ou aqui na Holanda, que é diferente de falar no futebol feminino mundial. Por quê? Porque o contexto, quando a gente trata de diversidade e inclusão, o contexto é muito importante. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender é o contexto que a gente está inserido. E como, por exemplo, as políticas públicas daquele determinado contexto, elas estão falando com a gente naquele momento. Então, por exemplo, vamos pensar em projetos sociais. A gente sabe que no Brasil a gente tem um grande número de projetos sociais voltados ao futebol, muito por conta, né, desse sonho de ser um jogador de futebol. E por muito tempo eles eram focados no gênero, né, numa identidade de gênero masculina. Ao longo do tempo, isso vem mudando, então a gente já começa a ver, por exemplo, se você quer que o seu filho vai fazer esporte, sua filha, independente de qual seja o gênero da pessoa, você tem opções. Então, acho que é primeiro entender o contexto que a gente está inserido. Então, a gente precisa entender as falhas desse sistema e pensar como a gente pode melhorar o sistema falando por esse lado. Então, acho que esse é o primeiro. O segundo, que eu acho que, e me interessa muito ele, é você se entender como indivíduo. Então, eu estava falando para você agora há pouco dessa questão das nossas
das nossas características, né, do que forma a gente como indivíduo, né, essas marcas de identidade. Eu acho que hoje em dia a gente discute sobre muitos pontos, mas a gente não gosta de ser colocado, das pessoas colocarem a gente, eu não diria contra a parede, mas as pessoas falarem assim, quem você é? O que que te forma como pessoa? Porque quando a gente começa a olhar para dentro da gente, isso começa a ser um pouco incômodo. E principalmente quando eu falo para você, por exemplo, por conta das suas marcas de identidade, você tem mais privilégios do que eu. Então, aquela pessoa que, nesse caso, é mais privilegiada, ela pode simplesmente querer se defender e falar: não, mas eu não me coloquei nessa situação, eu não tenho culpa, por exemplo, de, nesse caso que a gente está falando do futebol, de ter nascido homem e não ter nascido mulher. E não é esse o ponto. Eu acho que o ponto da diversidade, depois de você entender o contexto e o sistema que você está inserido, é entender que a gente vive numa sociedade que vai ter privilégios e opressões. E sempre vai ter uma pessoa que é mais privilegiada e outra pessoa que é mais oprimida. Isso não quer dizer que isso é o bem e o mal, a parte boa e a parte ruim da história. É a gente saber quem que está na parte vencedora, como a gente está falando de esporte, e como que essa questão do poder, o que a gente pode fazer do parte do vencedor. Como que a gente pode ajudar o próximo que está na parte do oprimido, nesse caso, a equalizar. Eu acho que esse é o grande ponto. Quando a gente trabalha com diversidade, é importante dizer que a gente não quer nunca que um seja melhor que o outro, ganhar em nada. A gente procura uma questão de equidade, em que todos nós estejamos no mesmo ponto. Então, eu acho que são essas duas características que precisa ter em mente. Qual o contexto que a gente está, quais são as políticas públicas que fazem efeito naquele ponto, e quem que tem esse papel de oprimido e do opressor, do privilegiado, e como a gente pode trabalhar nessas políticas públicas para ajudar a tentar chegar num equilíbrio, numa equidade, que a gente sabe que tem muito chão por aí. Você acredita, Ana, que em algum momento a gente vai conseguir ter essa igualdade no futebol, né? Sem ter que falar o futebol masculino, o futebol feminino, né? E as diferenças que existem neles? Entidade, clubes, enfim, de tudo mesmo. Eu acho que esse é um ponto muito legal da gente pensar a respeito, Magali. Primeiramente, eu acho sou uma pessoa muito positiva, então eu acredito que um dia a gente vai chegar. É, eu sei que às vezes parece que não, e a gente tende a também ficar muito frustrado. Eu brinco com as minhas colegas e com os meus colegas que trabalham com diversidade, que trabalhar com diversidade e inclusão é você conseguir viver com a frustração que nem sempre as coisas vão do jeito que você gostaria. Mas isso também leva a gente a celebrar as pequenas vitórias, que eu falo. Então, algumas das coisas que, por exemplo, primeiro eu gostaria de falar, de novo, sou palmeirense, roxa, adoro meu time, mas tem um exemplo muito bom do que aconteceu no futebol feminino no Corinthians, por exemplo, há algum tempo atrás, em que a gente teve um estádio lotado para um jogo feminino. E eu acho que isso significa muito. Essa questão da valorização do esporte feminino e da gente entender. E isso vai ser uma mudança de cultura. Eu gostaria de falar aqui que eu tenho esperança que aconteceria em 2, 3 anos. Eu acho que vai acontecer em décadas. Eu acho que na próxima década os esportes femininos eles vão ser tão bem reconhecidos quanto os masculinos. Assim eu espero. E começando pelo futebol, que a gente sabe que é um esporte, principalmente no Brasil, mas no mundo, muito bem remunerado, que ele tem possibilidade. Então, acho que começando com as jogadoras, eu acho que eu vejo uma esperança nesse ponto. E o segundo ponto que eu também vejo uma esperança é na representatividade. Então, eu acho que quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente também fala muito de você se sentir representado. Então, por exemplo, eu vejo a minha professora do maternal, ela é uma mulher.
E eu vou lembrar com carinho daquela pessoa. Talvez quando eu vou escolher minha profissão, eu lembre que aquela professora me fez tão bem que eu queira seguir aquela profissão. Agora, se eu crescer a minha vida inteira assistindo futebol e eu só ver árbitros, homens, técnicos, homens naquela posição, e aí a gente pode falar de outros gêneros, a gente pode falar de transgêneros, de não binários, enfim, entre outras que a gente tem. Se eu não vejo pessoas que me representam, é muito mais difícil de eu querer seguir aquela carreira, aquela posição. E a gente sabe que a vida no esporte é uma vida de muito amor e paixão que você tem que ter, porque ela é uma vida que demora um tempo, né, para você chegar a alcançar o esperado. O que eu fico muito feliz de ver é que, por exemplo, hoje a gente já vê muitas mulheres e até times de mulheres de árbitras, só de mulheres árbitras. E eu acho que para alguns isso pode passar despercebido, talvez se você não seja mulher, isso não é alguma coisa que você vai olhar. Mas para mim, toda vez que eu vejo uma mulher como árbitra ali levantando a bandeirinha, aquilo para mim significa muito. E eu sei que é uma coisa pequena para muitas pessoas, mas para as novas gerações que estão começando, aquilo internaliza. Então, a mudança de cultura ela vem por uma internalização que tem a ver com a representatividade. Então, eu acredito muito que isso possa ter uma mudança, mas, pelo meu lado, eu faria um apelo gigante para a gente começar a ver, e aí no futebol, como qualquer outro esporte, a gente vê muito por campeonatos e vitórias e números. Então, ver o exemplo, por exemplo, da Marta como a maior campeã de esportes em geral e do futebol, e de fazer um apelo que não só a Marta, como outras jogadoras, como as árbitras, como potenciais técnicas, que infelizmente eu ainda não vejo tão representadas, e elas sejam representadas com equidade em questão de salário, da gente pensar quais são as necessidades que talvez essas mulheres sim vão sair para ter seus filhos, para criar uma família, mas elas podem voltar, porque isso é parte do processo. Então, acho que o meu apelo seria: olhe para as necessidades das mulheres, e aí juntos a gente pode trabalhar nessas políticas públicas para clubes, projetos sociais, enfim, e aí ao longo do tempo eu tenho esperança que chegue nessa equidade de gênero no futebol. Ana, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição. É muito importante falar sobre o tema e você explicou tão bem e que deixou muito claro para a gente essa importância da diversidade e da inclusão e todos os passos aí que a gente está dando para tentar aí chegar nessa igualdade dentro do futebol. Eu que te agradeço, muito obrigada mesmo, Magali. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero vocês no próximo programa. Até lá!